Estamos de volta com as novidades do esporte, agradecendo mais uma vez a sua atenção pela audiência. Começamos hoje falando da Bzinha. Quem é a Bzinha? É a Série B, gente, Série B do campeonato. O Campeonato Paulista da 5ª Divisão. É tida como Bzinha, até mesmo como 2ª Divisão, que está de volta agora nesse final de semana. Dia 18, sexta-feira, vão jogar Assisense e Olímpia, lá na cidade de Assis. No dia 19 de abril, dia do Índio, nós vamos ter Mauá e Mantiqueira. União Mogi e Mauaense. No domingo, dia 20, Flamengo de Guarulhos e São Carlos, Batatais e Guarulhos. Guarulhos com 2 times, hein? Tanabi e Santa Cruzense. E o Tupã já entrou cansado, né? Já vai folgar na primeira rodada. O que é isso? O Tupã vai ficar de folga nessa primeira rodada, o que dá tempo de observar a rodada e tirar algumas conclusões, se for o caso, dos outros times, né? O Tupã jogará no próximo dia 27, um domingo, em casa contra o Tanabi. Mas e o Santos, hein? Ei, Santos, hein? O Santos vive dias de agitação. Caixinha foi demitido. Era para ter caído faz tempo, né? O Caixinha não vinha agradando muito aí, né? Já fazia algum tempo. O time não deslanchava, não apresentava progresso, jogadores reclamando, princípio de panelinha contra as decisões do treinador. Aí já perdeu a rédea, né? A torcida pegando no pé, agitando nas redes sociais. Rapaz, o que essa torcida agitou na rede social para esse homem sair não foi brincadeira, hein? Acho que a orelha dele à noite pegava fogo, hein? Resultado: demissão do Caixinha. Caixinha agora não vai guardar mais nada, né? Porém, mais do que uma simples demissão, a situação se agravou mais ainda. Veja esses números aí, ó. O Pedro Caixinha demitido vai levar só de multa, quer dizer, vai pôr no bolso, 20 milhões de reais. Ele ficou 3 meses no Santos, 20 milhões. Um emprego desse também quero, né? Quero até ser demitido desse jeito, né? O Carille, que está no Vasco, que perdeu ontem para o Ceará por 2-1, o Carille levou 4 milhões e 100 mil reais. Ele ficou 11 meses no Santos. O Diego Aguirre, 1,5 milhão, ficou 41 dias. Está ganhando mais do que o dono do Facebook, hein? Paulo Turra levou 1 milhão, ficou 39 dias no comando do Santos. Odair Helman levou 3 milhões, ficou 7 meses. Trabalhou mais um pouco, né? E o Lisca doido, né? Lisca ficou 54 dias no Santos. Ele não sabia nem o que ele estava fazendo ali, quem era ele, que time que era aquele. Ele estava perdido. Ele tem o apelido de Lisca doido. Você imagina, né? Contratar um treinador assim. E o Bustos, né? O Bustos não teve peito para enfrentar os jogadores, a situação do Santos. Mas levou 4 milhões, ficou 4 meses lá. E assim não tem caixa que segura, né? O Santos, com essas dispensas e multas, deve muito. E o Santos está de olho em outros treinadores. Fernando Diniz, Tite, Luxemburgo, Mano Menezes. Porém, o alvo é Sampaoli. Sampaoli, que já treinou a equipe, é do agrado da torcida e da diretoria. Mas consta que ele teria exigido muito, né? Eu quero São Pedro de auxiliar, São Jorge do Céu. Aí não dá, né, filho? Tem que pegar o que tem ali. O que tem ali é isso aqui. Não quer, fica em casa, né? E parece que Sampaoli está fora de cogitação. O Neymar queria o Tite. Esse aí também é só aquela conversa aí, conversa muito, e futebol mesmo nada, né? E o Fernando Diniz, o Neymar queria ele também, só que o esquema dele demora para o jogador assimilar, nós não temos mais tempo, já estamos na 3ª rodada e o time no rebaixamento. E enquanto não se define o novo treinador do Santos, o Neymar continua tratando de tanta pancada que tem levado. Está apanhando mais do que tamborim de escola de samba, hein? Levou pancada da Arábia, 1 ano e meio se tratando. Ficou 1 ano e pouco lá, parado. Aí veio para cá, se tratou no Santos um pouco para jogar, levou mais pancada. Tá bichado.
O futebol brasileiro bate muito, gente. Por incrível que pareça, o time que mais bate, vamos ver se você sabe qual que é. É na estatística, não é que estou inventando, não. Está lá na estatística. O time que mais bate no futebol brasileiro é o Palmeiras. Pode reparar que quando eles chegam assim é para derrubar o cara mesmo, né? E tem um número 8 lá, o Richard Rios, um tal de Moreno. Nossa, aquele ali bate até na sombra, né? Até na sombra. E dificilmente recebe um amarelo. Bom, vamos falar agora do Corinthians? Falar do Corinthians não tem audiência, né? Mesmo com dificuldades de caixa, para não dizer que está quebrado, Corinthians não para. Ei, Corinthians, hein? Agora está em negociações avançadas com o Maringá para contratar o jogador Matheus Moraes, é centroavante. Mas cadê? Vai pendurar também, mais uma vez, para ficar aquele presidente do Atlético Paranaense xingando que o Corinthians é caleteiro, que é malandro? Não pode, né? Mas, enquanto isso, os torcedores do Corinthians fizeram o pagamento do boleto de número 80. Aqui teve vários corintianos que fizeram três vezes o depósito lá, hein? Já melhorou um pouco. 80 boletos o Corinthians, a torcida já pagou. É bem mais modesto do que os iniciais, né? Depósito. Mas não deixa de ser uma demonstração de determinação dessa torcida, que está presente na vida do clube 24 horas. Claro que está longe do que precisa arrecadar, né? Mas a campanha está indo, hein? A campanha está seguindo. E os meninos aqui, vamos fazer mais um Pix aí pro Corinthians, hein? Ai, gente, o Corinthians está mal na Sul-Americana. Eu queria falar o contrário, mas não está, vou mentir. Olha a tabela aí, ó. Atualmente está em terceiro lugar. E já começam a agitar o clube pedindo a cabeça do treinador, Ramon Dias. E assim caminha o time do Parque São Jorge, né? Dá uma melhoradinha, cai. Dá uma melhoradinha, lá vem bomba. Dá uma melhoradinha, aí já vem a justiça. Aí não dá, né? Vem aí o Mundial da FIFA. E a FIFA escolheu 2 árbitros brasileiros que vão atuar nos jogos. Dessa vez foram escolhidos o Wilton Pereira Sampaio. É bom? É bom. Os irmãos dele falam, esse aí é bom, hein? E o Ramon Abate Abel. O Abel não pode ouvir falar esse nome desse árbitro aí. Ramon Abate Abel. Abater o Abel não pode, né? Mas já reclamou muito dele, né? Agora, desejamos que façam boas arbitragens, né? Que sejam humildes, né? O árbitro tem que ter a regra do bom senso e ser humilde. Não pode ir para cima do jogador. Vai devagar, mostra o amarelinho com classe, né? E na dúvida, consulta o VAR. O VAR está ali para isso, né? Tá lembrado do treinador Luxemburgo? Aquele que falava assim, professor. O treinador Luxemburgo está de volta ao noticiário. Agora, por conta do Santos. Né? Por conta do Santos que está sem treinador. Já começaram a falar o nome dele aí. E também porque ele deu apoio ao seu colega corintiano Ramon Dias. Olha aí, ó. Ele elogiou publicamente o treinador Ramon Dias, já especulado como demitido. Mas o cara foi campeão a semana passada, gente. Campeão, já vai... Não estou entendendo o Corinthians. Os caras estão meio abilolados, né? Estão afirmando que o treinador é muito inteligente. Ele afirmou que o treinador é muito inteligente e conseguiu arrumar um lugar especial para o jogador Memphis no meio de campo do Corinthians. O cara se arruma sozinho. Com a classe que ele tem, não precisa nem de treinador ficar falando isso, né? Agora, dizem que o Luxemburgo não quer mais ser treinador. Agora ele quer ser comentarista de televisão. Deu um Neto, quer seguir o Neto, né? Vocês estão lembrados do jogador da base do Santos, Jair? Está arrebentando no Botafogo, hein? Na classificação entre os zagueiros mais eficientes do Campeonato Brasileiro, ele é o primeiro colocado com 92% de eficiência. Em segundo lugar está Abner, do Juventude. Nem sei quem é. 73%. Deve estar bom, porque está nessa relação aí. O Lucas do Grêmio tem 73%. João Vitor do Vasco, 73%. E em quinto lugar, Diogo do Sport Recife, 70 pontos de eficiência. A zaga é tudo, né? Se a zaga não segurar, vira uma peneira. E o Santos vendeu esse Jair aí
E contratou o Ivaldo. Meu Deus. Bom, a verdade é que o Santos iniciou 2025 muito mal, muito mal. Desde 2014, o Santos não tem um início de campeonato tão desastroso como esse. Na mão do Caixinha, então, né? O homem não ganhou de ninguém nesse campeonato até agora, gente. E os outros times, ó, disparando, disparando. Aí, quando se der por fé, estará como agora, no rebaixamento. Na gozação dos adversários, dizem que é apenas uma fase ruim. O pior vem pela frente. Né? Gente, mas mesmo com os adversários tripudiando sempre que pode, o Santos é grande. Grande, grande, grande. Veja essa matéria da internet aí sobre os times mais conhecidos no mundo. Quem é o primeiro colocado? Quem é? 5 times de futebol brasileiro mais conhecidos aqui em Moçambique. Eu acho que eu já até imagino quais são. Vamos começar do quinto até o primeiro. E em quinto lugar temos Botafogo. Botafogo aqui é conhecido muito pelos moçambicanos, principalmente aquelas pessoas que fazem apostas. Sabia. Eu ia falar isso ainda. Deve ter muita gente que conhece vários times brasileiros, não é o caso do Botafogo, né? Porque o Botafogo tem uma história gigante no futebol, é o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, então já faz o resto do mundo conhecer o Botafogo, mas deve ter muita gente que só conhece alguns times brasileiros por causa de aposta. Em quarto lugar temos o Grêmio. Grêmio também, não tem como, né? Tem tradição aí nos campeonatos internacionais. E é Moçambique, mano, muito conhecido. E em terceiro lugar temos Palmeiras. Palmeiras, mano. Palmeiras. Mesmo raciocínio. Toda hora tá aí na Libertadores, foi recentemente para 2 mundiais, vai para o Mundial esse ano, então tem uma notoriedade grande aí no cenário mundial. É muito mesmo conhecido aqui em Moçambique. E em segundo lugar temos o Flamengo. Flamengo também é outro que não tem como. Além da torcida que é gigante, que ajuda a popularizar o time pelo mundo aí, Flamengo, outra coisa também, tá toda hora brigando por Libertadores, tem jeito. Muita história no futebol, tinha que estar nessa lista. Cara, Flamengo é muito conhecido aqui em Moçambique, mano. É muito conhecido. E o primeiro lugar você já sabe quem é? Se você não sabe, meu irmão, e eu vou te falar, mas já deixa seu like, comenta, compartilha. Se não for ele, se não for o gigante, eu paro. Em primeiro lugar temos Santos Futebol Clube. O Santos, onde está lá o Neymar, é muito, muito conhecido aqui em Moçambique. Pô, não tem como não ser o Santos. Clubismo à parte, não tem como não ser o Santos. O Santos é muito conhecido, tem uma história absurda, absurda, absurda. Só o Pelé. Pô, só com o Pelé, acabou já, né? Mas o Santos é muito conhecido internacionalmente, muita tradição em campeonato internacional, história bizarra. Neymar, principalmente, agora que voltou, então, a molecadinha que não acompanhou o Santos das antigas, tá acompanhando o Santos agora por causa do Neymar também. É absurdo, 0-1. Isso mesmo, Santão, né? E mesmo com essa bola toda conquistada nos áureos tempos, o jogador Neymar foi desafiado a falar sobre os jogadores e os melhores times do Brasil. Atualmente não se fez de rogado. Para Neymar estão na frente Flamengo, Botafogo e Palmeiras. O resto é coadjuvante, né? Inclusive o Santos. Né? Agora, para um torcedor do River Plate, tem uns times aí querendo aparecer mais do que... Né? Somos os maiores. Nada disso, apenas vive um bom momento. Né? Olha o que o torcedor falou aí. Ó. Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo são times comuns, segundo ele. Comuns. Vamos seguindo aí. Fluminense, que é? Já foi. Agora uma pergunta que eu vou desafiar você aqui agora. Você sabe quem é Bruno Guimarães? Sabe ou não? Quem é? Sabe não. Jogador da seleção brasileira. Gente. Esse grande craque da seleção brasileira. Esse fantástico jogador conhecido em todo o Brasil. Bruno Guimarães. E ele resolveu falar sobre a seleção brasileira. Ele reclamou que a seleção brasileira teve 3 treinadores nos últimos tempos e que desse jeito não dá para montar uma boa equipe e o futebol render mais. Claro. Agora, o Tite ficou um tempão lá na seleção e só piorou a coisa. Né? Não se trata de treinador ficar mais tempo ou menos tempo. O que tem prejudicado a seleção é jogador meia-boca. Isso, é que você esqueceu de falar. Jogador meia-boca, pé de poeira, patrocinado por empresário que acabaram com a seleção brasileira. Isso sim que você tem que falar, né?
E o jogador Coronado, do Corinthians, vai embora. Aliás, dizem que ele já era para ter ido faz tempo, né? Cansado de não jogar, e quando joga tem que sair antes do final, ele resolveu ir embora do Corinthians. Aí seu empresário já ajeitou uns times aí e tal, e brevemente Igor Coronado mudará de ares e nem será uma foto na parede, né? Porque nem na foto ele não saiu, não jogou nada. Agora, enquanto isso, gente, Augusto Nunes, presidente do Corinthians, continua desafiando os conselhos do clube. Até agora ele não mandou nenhum balanço, nada. Nada. Os conselhos do clube não sabe quanto tem, quanto deve, quanto foi gasto, nada. Sabe pela imprensa, né? Esses balanços têm que ser aprovados pelos conselhos. Né? Aí daqui a pouco ele convoca a torcida corintiana para proteger ele do impeachment. Tem que mostrar os documentos, filho. Vamos mostrar agora no final do programa uma foto do Verdão, coisa dos anti-palmeirenses. Dá uma olhada aí, ó. A foto de 1951 e a garrafa lá também, ó. Olha aí, ó. Aí. Que beleza, hein? Agora, gente, presta atenção. Já pensou se o Palmeiras é campeão mundial? Vai perder a graça né? Vai falar o que do Palmeiras? A única coisa que tem que falar agora é que não tem mundial, né? A Polícia Federal indiciou o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, que estaria envolvido em... Não, é muito trouxa, hein? Burlar aposta esportiva, já foi um montão de cara preso, ó, o cara ainda vai entrar nessa. Até o dia 25 agora, aquele jogador que era do Flamengo aí, Paquetá, vai ter a sentença dele, que ele também entrou nesse lance aí de levar amarelo, de não sei o que e tal, coisa de tonto, né? E a última, o Santos assinou finalmente o contrato com a W Torre para a reforma da Vila Belmiro. Agora está assinado, hein? Agora não tem mais conversa bola, não. Vamos falar do Palmeiras agora para encerrar o programa? O Palmeiras, né? Aquela senhora chegou lá para dar um presente pro netinho, o filho. Ô moço, o senhor tem aí camisa do Palmeiras? Aí o vendedor falou assim, a senhora quer uma camisa do jogador ou do árbitro? Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção. Em esportes, por enquanto, é o que há.